Paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, amigos que estão aí nesta oportunidade. Hoje é a lição número 5. Mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Bem-vindos à nossa EBD. E eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. E eu já quero convidar a você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida e compartilhar com os amigos. E a boa notícia também é que você pode usar esses slides, estará à tua disposição embaixo do vídeo um link onde você pode usar na tua EBD, ok? Vamos lá? O nosso texto áudio está em Efésios capítulo 5, 17, onde diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verdade aplicada nos diz: devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões, para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Nós temos 3 objetivos hoje: conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha, falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Nosso texto de referência está em Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 9, e você lê aí que eu já vou para a lição. Na nossa introdução, no texto nos diz que na explanação sobre as áreas do ser humano que precisam de cura, destacaremos a mente, vontade e emoções. O Espírito Santo e a palavra nos podem ajudar com estas faculdades. Meus amados irmãos e irmãs, eu coloquei aqui sobre as áreas do ser humano. Lembramos sempre que nós somos seres sistêmicos, ok? O espírito, alma e corpo são interdependentes. Quando um é afetado, todo o nosso sistema é afetado. 3 áreas. Mente, a líder da alma, as 3 áreas da alma, tá? A mente como líder da alma, poder da mente e a disputa pelo controle da mente. Billy Graham, ele disse assim: a tecnologia cria invenções fabulosas, mas deixa de satisfazer-nos as necessidades mais íntimas. E você vai concordar com Billy Graham que, de fato, nunca houve tantas opções de diversão e, ao mesmo tempo, nunca houve tantas pessoas tristes e depressivas. É interessante como hoje nós temos um mundo de diversões, tá? Mas as pessoas estão cada vez mais tristes e depressivas. Porque, meus amados irmãos e irmãs, vocês sabem, como seres humanos, tá? Algumas coisas simplesmente são como se fosse aquele Doril, sabe? Alivia a dor, mas passou o efeito, volta toda essa dor, tá? Então a tecnologia, lamentavelmente, faz isso. Primeiro ponto, desmente a líder da alma. Aqui nós temos o texto de Romanos 12, desculpe, irmãos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12, versículo 2, não sei esse texto. E a palavrinha transformai-vos é metamorfo, que significa transformação na mente e no coração. Veja que o texto está dizendo que você tem que se transformar. Transformai vós. É você que vai ter que fazer esta tarefa. Você aceitou Jesus, Cristo transformou teu espírito, você nasceu de novo, você tem agora uma natureza divina, o Espírito Santo entrou para viver na tua vida, só que a transformação da mente é algo que você vai ter que trabalhar. A renovação do vosso entendimento, tá? A mente
tá? Deus não vai entrar e retirar, tá? Vou dizer assim, o lixo, tá? É você que tem que fazer, tá? É você que vai ter que trabalhar na tua mente, uma leitura da palavra de Deus, tá? E pensar tudo que é bom, agradável, tá? Então você vai ter que trabalhar isso, é um trabalho teu, tá? A transformação da mente e no coração, o Espírito Santo age, mas mediante a palavra, tá? Que você vai ler, tá? A palavra e o Espírito Santo trabalham na nossa vida com o material que nós colocamos na nossa mente, que é a palavra. Perceba que a qualidade da tua vida é a qualidade de onde você vive emocionalmente. Olha, a qualidade da tua vida é a qualidade de onde você vive emocionalmente. E a qualidade das tuas emoções é a qualidade dos teus pensamentos. Por isso, tá? Você deve, né, cuidar dos pensamentos. Você deve renovar os teus pensamentos. Se você quer ter uma qualidade de vida melhor, então renove seus pensamentos, que vai mudar suas emoções. Então aqui nós vemos o poder da mente. O cérebro adulto tem uma média de 10 bilhões de células nervosas e soma-se a um total de 1 quadrilhão de conexões aproximadamente. Olha o sistema fantástico que temos, tá? De conexões, né, no nosso cérebro. Somos criadores à semelhança do nosso Criador. A nossa mente, tá, se tornou um campo de batalha. Quando falamos de campo de batalha, que estamos querendo dizer, tá? Nós temos capacidade de criar tanta coisa boa, mas também, tá, nós podemos criar muita coisa ruim. Seja no campo físico, seja no campo interior, tá, na nossa mente em si. Tá? Então a nossa mente, como Augusto Cury disse, quando nós não temos problemas, nós criamos o problema. Tá? Em nossa mente, tá, tem um poder assim, tá? A disputa pelo controle da mente. Paulo fala sobre levar cativo todo pensamento. Então disse, levando cativo todo pensamento. Esse é o objetivo. A obediência de Cristo, a meta. Tá? Então Paulo, ele nos está ensinando, tá, que nós devemos, tá, perceber que pensamento estamos pensando, perceber os pensamentos, tá, que nos atrapalham, tá, que pensamentos eu penso quando eu fico triste. Então eu vou pegar esse pensamento, vou perceber, tá, esse pensamento e vou subjugar ele e levar esse pensamento à obediência de Cristo. Ok? E o tempo verbal, de você dizer, levando, né? O tempo verbal presente dessa palavrinha nos indica que o ato está em andamento, ou seja, é contínuo. Eu tenho que estar sempre, tá, vigiando para que eu não me deixe levar por um pensamento negativo, mas sempre estar pensando a palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Se você está numa circunstância e você se olha para si e diz assim, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não vou conseguir, né? Acho que eu não tenho capacidade. Pensa se esse pensamento está atrapalhando ou está te ajudando. Está te atrapalhando? Então pensa conforme a palavra, leve, tá, a obediência de Cristo. Mas espera aí, né? Deus, quando me criou, Deus me criou com todos os potenciais. Perceba que nós somos criados em mais semelhança de Deus e nós temos todos os potenciais. Então, dependendo, né, daquilo que você está querendo conquistar, perceba se está dentro da vontade de Deus isso, e se está dentro da vontade de Deus, você pode. Tá? Então, é isso que é levar cativo todo o pensamento. Quando um pensamento que te limita nas tuas atitudes, nas tuas ações, né? Por exemplo, vou dar um campo espiritual, né?
Tem gente que diz assim, mas eu não mereço ser batizado com o Espírito Santo, eu não mereço a cura. Mas leia o que diz as Escrituras. Diz que se você crê, todos os que creem falarão em novas línguas, então você tem direito a isso. Diz a Escritura que Jesus levou todas as suas enfermidades, então você pode sim ser curado, ok? Leve cativo o pensamento a Cristo. Vontade e escolha. Somos capacitados para escolher alguns efeitos da vontade e Jesus busca a vontade do Pai. É através da vontade que o homem decide o seu destino e faz suas escolhas. Olha só, o que você está com vontade de fazer? Que desejos são esses? Porque é através da vontade que o homem decide o seu destino e faz suas escolhas. Após o pecado, a nossa vontade ficou corrompida. Então, nós temos dificuldade em decidir. Porque quando nós pecamos, nossa vontade ficou corrompida. Às vezes, os nossos desejos corruptos, a natureza corrupta, às vezes, ela sobressai e nos faz escolher de forma errada, nossas inclinações aos desejos pecaminosos. Somos capacitados para escolher? Somos, tá? O ser humano foi criado com a capacidade de escolher. A vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. Veja que estamos dizendo que os resultados, tá? A vida é consequência de suas escolhas. Bom, se fosse só assim, estava ótimo. Mas não é só isso, tá? Porque esses resultados, essa vida, tá? Que eu escolhi, por que eu escolhi será? O que influenciou? Resultados da minha vida são os comportamentos. Eu tive alguns comportamentos, aí houve um resultado, que é a vida que estou levando. Mas por que eu tive esses comportamentos? Eu tive esses comportamentos porque eu tinha uns sentimentos, tá? Umas motivações internas que me influenciou a ter esse comportamento. Eu senti algo e me agi conforme esse sentimento, aí veio esse comportamento. Mas eu não gostei do resultado. Então, que sentimento eu tive? Por que eu tive esse sentimento? Porque eu pensei algo. Olha só, eu quero que você perceba que não somente, tá, a vida de uma pessoa é consequência de escolhas, mas essas escolhas, tá, foram resultados, tá, de sentimentos que nasceram de um pensamento. Por isso, é muito importante que você perceba o que é que você está pensando, porque as escolhas por si mesmas são já influenciadas, tá, por outros fatores como sentimentos e pensamentos. Então, é importante você saber onde que está o problema. O problema não está simplesmente na escolha, mas você perceber as motivações das suas escolhas, que sentimentos está levando você a escolher e por que você tem esses sentimentos, o que você está pensando a respeito, que valores você tem que está levando a ter este sentimento. Alguns defeitos da vontade. Ao enganar Eva, a serpente disse, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, aí continua o texto. Quando Satanás faz isso, tá? Quando diz certamente não morrereis, o que Satanás está fazendo, ou o que Satanás fez, tá? Eu errei aqui o texto, mas tranquilo. O que Satanás fez quando disse certamente não morrereis? O que? Pensa um pouquinho. Veja, ele semeou a dúvida. Satanás semeou a semente da dúvida. Eva começa a desacreditar. Eva desacredita daquilo que Deus lhe disse. Mas Deus disse que eu ia morrer, agora Satanás disse que eu não vou morrer. O que eu faço agora? Você percebe a dúvida? E agora? O
Que decisão eu vou tomar diante dessas escolhas? Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, dúvida. A dúvida é muito cruel. A falta de fé, nossas palavras, tá? É muito ruim, tá? Sabe o que acontece com a dúvida? Ela te leva a ter falta de iniciativa. Você não sabe o que fazer. Você fica na encruzilhada. E agora eu vou para cá, vou para cá. Enquanto você não decide, você está aí parado. Falta de iniciativa. A dúvida vai causar em você medo de fracassar. Ah, mas se eu errar? Ah, se não dar certo? Ah, veja, a dúvida. A dúvida, ela vai fazer que você tenha falta de acabativa. Acabativa é você terminar um processo, fechar um ciclo. Ah, mas se eu terminar, ou se eu fizer isso e não der certo, se eu acabar esse processo, se eu fechar esse ciclo e depois se eu não começar algo novo. Ah, sim. Falta de acabativa. Uma pessoa com dúvida, ela tem medos. Veja, vontade frouxa. A gente fica sem vontade, né? Não tem decisão, vontade frouxa. A dúvida gera isso. A dúvida, meu irmão, minha irmã, gera indecisão. Não sei qual decisão tomar. Indecisão. A força de tomar decisões fica amarrado, neutralizado. A dúvida, ela gera inconstância. A pessoa fica inconstante. Ela vai e volta, não sabe direita e esquerda. E você sabe, nós falamos na anterior lição, que quando as pessoas são inconstantes, isso gera ansiedade, a ansiedade gera irritação. A dúvida gera derrotismo. Ah, eu sabia, não dá mesmo, não dá, eu não consigo. Ah, todo mundo diz que eu sou um derrotado mesmo. Olha só, dúvida. Por último, tá? Nós não fechamos, a dúvida com certeza gera mais do que isso, mas a dúvida gera procrastinação. Ah, amanhã eu faço. Não, mês que vem eu faço. Ano que vem eu inicio. Procrastinação. Por isso que Satanás semeou a dúvida. A dúvida, tá? É algo que nos rouba o melhor que Deus tem para a nossa vida. Jesus buscava a vontade do Pai. E João 8,29 diz: aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Na palavra encontramos a manifestação da vontade de Deus revelada. Meus irmãos, Jesus, tá? Ele ora sim, tá? Mas pode crer, se você ler todo o contexto histórico de Jesus, ele conhecia muito bem a palavra. Porque, meus amados, o Espírito Santo nos direciona pela sua palavra. É na Bíblia que está revelada a vontade de Deus. Eu não posso mistificar as coisas, simplesmente. Tá? Eu vou pedir a vontade de Deus, mas eu não quero ler a Bíblia. Na Bíblia está revelada a vontade de Deus. Por favor, às vezes as pessoas querem orar e ficar esperando que venha uma revelação da vontade de Deus, quando na Bíblia já está revelada a vontade de Deus. Então vamos procurar. Jesus buscava a vontade de Deus, nós também vamos buscar a vontade de Deus. Emoções expressando os sentimentos, a vulnerabilidade das emoções, restaurando nossos sentimentos e andemos por fé e não por sentimentos. Bom, por meio das emoções expressamos nossos sentimentos.
tais como raiva, medo, tristeza, alegria, amor, afeto. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, tá? Então, nossas emoções, tá? Por meio das nossas emoções, nós expressamos nossos sentimentos. Perceba que quando falamos emoções, estamos falando, tá? Da função do nosso sistema orgânico, ok? Então, quando vem algum fator externo, tá? Por exemplo, vamos dizer assim, eu estou aqui, tá? É um horário à noite, e de repente alguém mexe na maçaneta da minha porta, e eu, quando escuto que se mexeu a maçaneta da minha porta, aí vem a emoção. Que é o que? É o meu organismo, tá? O meu organismo, né? O meu sistema, tá? É um estado afetivo, tá? Existe uma alteração orgânica a nível fisiológico. Então, alguém mexeu a maçaneta, o meu estado, tá? Fisiológico, tá? Meu sistema, tá? Isso é interessante, né? A emoção, essa parte do estado afetivo que provoca um conjunto de alterações orgânicas. Ouvi o barulho e eu tremo, né? Isso é uma emoção. Agora, quando eu tenho esse tremor, aí eu vou dar um nome, que vai ser o sentimento. Estou com medo. Ok? Então, a emoção tá? Ela tem, né? É ativada por um fator externo, tá? Que acontece, meu sistema orgânico reage, essa é uma emoção. Agora, quando eu penso, racionalizo essa emoção, analiso, aí eu vejo que emoção eu vou dar, que a essa emoção vou dar um nome, que vai ser meu sentimento. Se é medo ou tristeza, alegria, aquilo que eu estou nominando, tá? Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, nem quer que caminhemos direcionadas por elas. Precisam ser restauradas. Então, nossas emoções, tá? Esse fator que eu disse, é que quando acontece algo e há uma reação automática no meu sistema, tá? E aí até a interpretação que se dê para ela, isso precisa ser restaurado. Ela foi perturbada, tá? A raiva, o afeto, o medo, a tristeza, a alegria e outras emoções, tá? Às vezes, né, eu denomino de forma errada, tá? Diante da circunstância, porque eu, né, como ser humano, tá? Eu preciso trabalhar, restaurar, né, estas emoções. Vulnerabilidade das emoções. Não podemos basear nossa comunhão com Deus nas emoções. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9, que enganou-se o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Está dizendo que às vezes, tá, quando eu vejo uma circunstância externa, quando acontece uma ação externa e é ativada, tá, os meus sentimentos, né, tá, quando eu vejo um fator externo, né, a minha emoção, aliás, ela é ativada. Eu tenho aqui um fator externo que afeta, né, a minha emoção. O que acontece? Eu posso interpretar errado e dar a reação, tá, ou a este fator que me atingiu, né, dar um nome, um sentimento errado. É isso que está dizendo aqui, tá? Às vezes acontece, eu vou dar um exemplo concreto para você entender melhor, tá? Às vezes tem, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um fator externo, tá, que mexeu com o sentimento aliás, com as emoções de muita gente. Tá? A pandemia é um fator externo, mexe com a emoção da pessoa.
Agora, muitas pessoas, quando tiveram esse choque emocional, pensaram assim: nossa, agora já era, tem medo. Veja, tem um sentimento de medo. Nossa, já foi. Outras pessoas, tiveram o mesmo fator externo que atingiu seu sistema, que fez que se construir uma emoção. Falou: nossa, tem um problema, captei, o meu estado orgânico captou isso, tem um fator externo que diz: a pandemia está aí. E agora? Eu penso, racionalizo e vou dar o nome a esse sentimento: oportunidade. É uma oportunidade de eu me desafiar a mim mesmo, achar caminhos, soluções e transcender e sair melhor dessa pandemia do que quando começou ela. Você percebe aqui a questão? Que às vezes, dependendo de como eu interpreto a emoção, eu posso ter um sentimento negativo. Veja o que diz Mateus 13, versículos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas diz o texto ainda a seguir: e chegada a angústia, por causa da palavra, logo se ofende. Esse é o texto, se você já percebeu, da parábola do semeador. Jesus disse que tem pessoas que recebem a palavra logo, rapidamente, com alegria. Ou seja, são pessoas que se movem por emoções, são muito emotivas, não racionaliza. Ela já, não, eu vou aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, logo recebe com alegria. Mas também, quando vem, quando elas percebem um sentimento oposto à alegria, que é a angústia, por causa da palavra, logo se ofendem. E dizem: não quero mais ser crente, não quero mais compromisso com Deus. Você percebe que estas pessoas estão direcionando a sua vida baseado em suas emoções. Seja alegria, seja ofensa, tristeza. Porque a vida é assim, chega um momento em que essa angústia chega mesmo, o problema chega mesmo. Está dizendo Jesus aqui, são pessoas que não ouviram a palavra de bom grado, não ouviram a palavra de uma forma racional, somente ouviram por emoção. E aí, nossa vida espiritual não pode ser regida meramente por nossas emoções, porque elas nos enganam, ok? Podemos ter nossos sentimentos restaurados a partir do momento que olhamos as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Muito importante isso aqui, Então, meus sentimentos, ou seja, a interpretação que dou, das minhas emoções, podem ser positivas se eu olho as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Por exemplo, Josué e Caleb. Eles olham a promessa, eles citam o que Deus disse. Lembra que quando os 10 espias disseram: não dá, nós olhamos lá, tem gigantes, nós não vamos conseguir, não dá. Josué e Caleb, eles dizem: assim como Deus falou, assim será, vamos possuir a terra. Josué e Caleb estão fazendo o quê? Estão interpretando a emoção de forma positiva e dando um sentimento de coragem, de ousadia, de força. Enquanto os outros têm uma emoção, que é ativada de um fator externo, que são os gigantes, e interpretam isso como o fim do mundo, como derrota. Da mesma forma é Davi, na luta contra Golias. Enquanto as emoções dos soldados, eles, quando recebem o choque emocional
de um gigante, um fator externo, sempre o fator externo ativa a emoção, ok? Então, quando o fator externo se apresenta diante deles, a emoção, tá? A nossa química, nosso organismo é alterado, recebe esse choque. Aí como é que eu vou interpretar? Nossa, um gigante, já era, eu vou morrer. Ou eu vou olhar, tá, para esse gigante e dizer: Deus sempre me livrou, como Davi disse, Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, Deus vai me livrar desse incircunciso filisteu. Olha só, como é que Davi interpretou a circunstância? Vem a emoção, vem o fator externo, vem o gigante, mas quando eu sinto esse choque, né, na minha emoção, eu vou configurar, eu vou interpretar racionalmente, cognitivamente, tá, esta emoção e vou dar um sentido positivo. Nunca mais terei essa oportunidade de eu pertencer à família real, de ter impostos perdoados e casar com a princesa. Esta oportunidade é ótima. Você vê como diferente, tá, a interpretação de Davi com dos soldados. Eu quero que você pense como você está interpretando as emoções que você tem tido no teu dia a dia. Andemos por fé e não por sentimentos. É um hábito o ato de tomar decisões e julgar nossos valores pessoais ou nossa espiritualidade baseados no que estamos sentindo. Veja, se é um hábito, pode ser mudado. Os sentimentos são o que entendemos das nossas emoções, tá? Resumindo tudo o que expliquei. Os sentimentos, tá, são o que entendemos, o que interpretamos das nossas emoções. Mateus 11, versículos 2 e 3 diz, olha só um exemplo para você bíblico. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha a dúvida. Perceba isso, por favor. João está onde? No cárcere. João está já vendo a sua morte. João sabe que vai morrer. E vem uma dúvida. Tá? És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Veja, a minha emoção do medo de morrer pode gerar um sentimento de insegurança ou pode gerar um sentimento de paz. Qual é a questão? Cumprir ou não o meu ministério? Essa é a questão por trás dessa questão de João. A resposta vai trazer o sentimento adequado, tá? Quando João está no cárcere, ele sabe que vai morrer, ele tem dúvida. Será que eu cumpri meu ministério? Qual o ministério de João Batista? É apontar, né, o Cristo. Tá? E ele vem. Mas por que ele está tendo essa dúvida? Olha só. Porque a sua emoção foi atingida, né? Ou, tá, por um fator externo. Tem alguém com a espada, né, que vai colocar no meu pescoço. Tem uma emoção. Então, essa emoção é ativada por um fator externo. E agora eu fico pensando, tá? O meu sentimento de medo de morrer antes do tempo, medo de morrer sem cumprir a minha missão. Então ele manda perguntar para Jesus. Jesus cura muitos enfermos, liberta oprimidos, tá? E faz maravilhas e disse assim: vão lá contar para João o que vocês viram. E quando essas pessoas chegam
E disse para João que Jesus era aquele que está evangelizando os pobres, curando os enfermos, libertando os paralíticos, abrindo os olhos dos cegos, evangelizando os pobres. Rapidamente, João Batista reforça a sua fé, sai da dúvida e sente agora um sentimento positivo. Agora ele sente, tá? Mesmo que existe uma espada pronta para cair no pescoço dele, mas ele sente agora que cumpriu a carreira, terminou a carreira, cumpriu sua missão e agora existe paz. Eu posso morrer agora. Agora a morte para mim é nada mais que um instrumento para eu chegar ao Pai, porque aqui terminei minha missão. Perceba como é importante, tá? Você saber interpretar a emoção que está sentindo, dar um sentido positivo a esta emoção para que você tenha paz. Amém? Muito bem, meus amados, nos conhecemos as 3 áreas da alma, ensinamos sobre a liberdade de escolha, falamos sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.